saudação para vocês. Fala comigo! Paz na terra aos irmãos de bom coração. Esse é o projeto Fala Comigo Histórias. Estamos aqui hoje com a participação especial do obreiro Marcos, né, que vai contar a sua história aqui pra gente, fazendo a obra de Deus, sempre querendo fazer o melhor para o Senhor. Irmão Elinaldo, com boas ideias, né? O homem de Deus tem muita unção, que Deus continue abençoando, vai estar fazendo pergunta. E a nossa irmã também, né? Que tem um chamado, que tem aí zelo pelo aquilo que ela faz na obra de Deus, que faz as suas lives de reflexão, que tem um dom, um talento que carrega, né, para poder expressar nas suas lives também histórias de pessoas. Estamos juntos no mesmo propósito, que é fazer o que? É levar a palavra de Deus, né? Fazer o ID do Senhor. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Então hoje o convidado hoje é o obreiro Marcos, vai estar falando um pouquinho da sua história. Eu quero já abrir uma oportunidade aqui para ele. E eu quero fazer a primeira pergunta para você, obreiro Marcos. Obreiro Marcos, é impactante o seu testemunho, né? Porque o irmão superou, é superação. Mas assim, irmão, o dia de hoje, né? Se o irmão pudesse voltar para reiniciar alguma atitude que o irmão teve, né, durante alguma provação, o irmão voltaria? Não, não, irmão. Assim, eu antigamente, para mim fazer o que eu fazia antigamente, eu não voltaria a fazer o que eu fazia antigamente. Amém, irmão. É isso. Que assim, essa pergunta, porque às vezes, né, irmão Rinaldo, às vezes a gente passa por situação na nossa vida, mas o aprendizado é importante, irmão. Por que eu tô querendo dizer isso numa live de histórias? Porque às vezes eu posso contar a minha história aqui de uma parte errante da minha vida. Mas não quer dizer que é uma parte que eu devo me envergonhar, né? No tempo da ignorância, não, irmão. Nós estamos aqui para acertar e para errar também. Graças a Deus nós temos a oportunidade hoje de enxergar, né? De andar na luz, então a gente enxerga. Mas a gente, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque às vezes tem pessoas que preferem voltar e fazer tudo certo. Mas e a experiência que você teve? É que às vezes é errando que a gente consegue chegar no nível de maturidade maior, não é verdade? Irmão Elinaldo está ali já pronto com a pergunta para fazer também para o nosso obreiro Marcos. Abre a oportunidade aqui para o irmão Elinaldo, para ele poder estar falando um pouquinho, né, desse projeto e fazer a pergunta também para o obreiro Marcos. Primeiramente, a paz do Senhor a todos, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Esse projeto aqui é um projeto ao qual Deus escolheu no coração do irmão Ivo, né? Pra gente estar contando as histórias que edificam vidas e também para superar outras causas também que a gente pensa que é impossível, né? Irmão Marcos, ser chamado de obreiro, a gente sabe que é algo muito forte, né? A gente se dedica a servir a Deus e também a igreja, né? Se você hoje é feliz com esse cargo que lhe foi concedido, chamado de obreiro. Como eu ia dizendo que o irmão fez a pergunta, é uma dádiva, né, irmãos? A gente está hoje fazendo a obra do Senhor, tendo essa dádiva, essa honra grande que o Senhor nos deu de fazer a obra, pregar a palavra. Nós podemos estar ali, podendo ter a oportunidade de estar ajudando o irmão, estar ajudando a irmã no que for preciso, no que for necessário, na oração. Eu estou ali finalizando um pouco as palavras, só que ele respondeu sim. Amém. Glória a Deus. Maria Eduarda, Pai seja contigo. Conhece, a Maria Eduarda conhece o obreiro Marcos, né? Quando eu conheci a Maria Eduarda, o obreiro Marcos estava, né, tendo oportunidades, deixava a palavra sempre, né, nas lives da Maria Eduarda, estava sempre ajudando e foi ali que eu conheci o obreiro Marcos também, né? Pregando com calma, com paz, com sabedoria e, né, uma palavra muito abençoada que ele trouxe, que ele sempre trazia, né? E ali eu conheci o obreiro Marcos e a Maria Eduarda. Então eu creio que a pergunta vai ser uma pergunta, né, que vai ser muito fácil não, né, irmão? Acho que não.
Amém. Quero desejar a paz do Senhor ao irmão Ivo, a todos que estão na live. A pergunta é, né? Qual versículo bíblico que o irmão se lembra que mais marcou a vida do irmão? Mais marcou para mim é um versículo em Ezequiel e um versículo em Isaías. Ezequiel, que Deus fala: Ezequiel, não temas, porque eu sou contigo. Levante a cabeça e seja forte e corajoso. E um outro versículo que eu acho importante é Ezequiel 1, versículo 4, que a palavra do Senhor diz que nós somos como âmbar para o Senhor, a qual âmbar vem falar na palavra que é um mineral, ela é uma pedra preciosa, que da mesma forma somos nós para o Senhor, que nós somos como uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Deus está sempre ali nos cuidando, nos lapidando. Ele nunca vai deixar nós cairmos. Conta a sua história. Fala comigo. Amém, irmão Ivo. A minha história ela é um pouquinho, como é que eu posso dizer? Um pouquinho assim de batalhas, um pouco de dificuldades, mas Deus ele sempre está ali conosco, né, irmão Ivo? Eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos de idade. Aí eu era assim, aquele meninozinho pequeno. Irmãos, eu entrava na sala de cirurgia, aí depois a minha mãe recebia a notícia que a cirurgia não tinha ocorrido e a gente retornava para casa. Quando a gente retornava para casa, teve um dia que a gente voltou da cidade para casa, do hospital, e nesse dia a gente recebeu uma visita de umas irmãs. E a irmã passou e falou assim: Olha, irmãs, pastora Rosa, aqui tem, aqui tem uma história muito forte de um jovem. A senhora quer passar aqui na casa dele para fazer uma oração, tá falando algo de Deus, trazendo uma mensagem. E ela foi para casa e as irmãs passaram e fizeram o convite para mim, irmão Ivo, para mim ir para a igreja. Aí me deu nervosismo. Eu falei: Jesus, o que é que eu faço agora, Senhor? Aí eu fui e lá eu cheguei na igreja com um nervosismo e eu sentei na última cadeira, na última fileira da igreja. Aí eu falei assim: Senhor, se o Senhor falar, se o Senhor for mostrar algo para a tua serva, eu estou aqui, Pai, pronto e preparado. Mas eu estava com aquele nervosismo. Eu pensava assim: se Deus revelar para o servo do Senhor e para a serva do Senhor e me chamar lá na frente do altar, eu não vou sair do lugar. Eu vou ficar na última cadeira, quietinho, assistindo o mover, assistindo o culto, Deus trabalhar. Mas eu não vou me mexer, eu não vou sair daqui. E
a pastora entrou, aí ela subiu no altar, fez a oração, deu início ao culto e durante um louvor, ela trouxe o louvor e trouxe uma mensagem. E depois dessa mensagem, irmão Ivo, ela entrou em oração em cima do altar e ela falou assim: aqui tem alguém que entrou enfermo. Aqui tem alguém que entrou enfermo, com uma enfermidade muito grande, e que já fez de tudo, já passou pela sala de cirurgia e não deu certo. Eu queria estar convidando esse irmão, para ele estar vindo até aqui na frente do altar. Aí eu falei assim: meu Deus, e agora? O que é que eu faço, pai? Aí um obreiro chegou para mim e falou: vai lá, eu lhe ajudo, eu lhe levo até lá na frente. Aí ele me levou, eu levantei a mão e falei: sou eu, pastora, sou eu, pastor. E ela me convidou na frente do altar, irmão Ivo, e falou assim: o irmão, o jovem, crê em Deus? Eu falei assim: creio, eu creio no Senhor. E eu creio que ele existe e que ele é um Deus de milagres. E ela falou: amém. Agora eu peço que o irmão feche os olhos na frente do altar, que eu vou estar fazendo uma oração em seguida. E na oração, irmão Ivo, Deus mostrou para ela que eu tinha quatro tumores malignos na cabeça, que não poderia operar. E ela falou assim: é tão forte que Deus está falando comigo que o irmão tem 4 tumores na cabeça. Já tentou fazer a cirurgia e não deu certo. Mas o meu Deus que me usa hoje, o meu Deus que me curou no passado, ele pode curar o irmão hoje. Ele vai curar o irmão hoje. Só basta o irmão querer. E eu disse: sim, eu quero. Ela ungiu as mãos com óleo, irmão Elinaldo, irmão Ivo, e colocou sobre o alto da minha cabeça. E ali ela fez a oração e falou, depois da oração, que eu e a minha mãe, era para minha mãe me levar de volta ao hospital e fazer tudo novamente, todos os exames. E quando eu cheguei no hospital, o médico fez os exames, eu passei por todos os exames, e uma coisa que eu fiquei surpreso, irmão Ivo, foi que nos exames não deu mais nada. Todos os laudos não deram nada. O médico falou assim: mas como assim? Eu sou o mesmo médico que atende você. Você passa pelas minhas mãos todas as vezes. E hoje eu pedi para você fazer a bateria de exames e aqui está dizendo que não tem nada. Não tem nenhum sintoma, não tem nenhum tumor na sua cabeça. Aí eu fiquei surpreso. O médico se surpreendeu com os enfermeiros naquele hospital. Falaram: como assim? Porque ontem esse jovem veio, fez os exames e nos exames estava dizendo que ele estava com tumor. E hoje ele veio, fez novamente e não deu mais nada. Aí o médico falou assim: irmão Ivo,
Eu, eu não estou entendendo mais nada, porque você, ela é caso de morte. Meu Deus. Ela é um caso de vida ou morte. Foi a mão de Deus, meu jovem, que ele colocou sobre a sua vida. Foi Deus que lhe curou. Aí eu falei, doutor, foi Deus que me curou. Primeiramente, foi Deus que me curou, que fez a obra na minha vida. E Deus, ele me escolheu a partir daí, meus irmãos. Deus, ele falou na boca da serva do Senhor, do servo do Senhor, falou comigo. E depois de um bom tempo, eu contei o testemunho e a pastora chamou a gente no altar, mas o pastor, e eles falaram, me perguntaram se eu estaria disposto, se eu queria fazer a obra do Senhor. Aí eu falei, quero fazer a obra de Deus, da forma que Deus mandar, da forma que Deus quiser operar na minha vida, eu vou fazer. E aí, irmão Ivo, passou um bom tempo e eu sentado lá na última cadeira, aí o pastor veio e falou assim, que era para mim fechar os olhos no altar, porque Deus queria falar algo comigo. E eu já vinha orando nesse propósito desde o primeiro dia. E Deus falou que era para mim me preparar muito, porque ainda não era o tempo. E depois Deus me chamou para fazer a obra, para mim ser obreiro, para mim estar pregando a palavra, trazendo a oração, podendo estar ajudando os irmãos, as irmãs, nos versículos, na palavra de Deus. E depois desse dia, foi só bênção, só vitória. Deus tem me usado tremendamente. Eu só tenho que agradecer a Deus. Então, assim, a cada live uma história, a cada história impactante que nos estremece, né? E o testemunho do obreiro Marcos é muito edificante para muitas vidas que a gente vê sofrer, né? Dentro do hospital de câncer, pessoas desacreditadas. E eu passei por isso quando eu fui visitar uma pessoa no hospital. Foram 3 dias chorando, né? E eu vejo aí que o irmão Marcos, ele desafiou, né? Ele falou, Senhor, eu vou lá naquela igreja, eu quero que tu fale comigo, né? E ele fez prova de Deus, para saber que Deus é na vida dele, né? E ele falou, e Deus ele revelou aquilo para ele, né? Para mostrar que ele era Senhor, que ele era Deus da medicina, que ele é Deus de tudo, é dono de tudo. Ele impactou a medicina, impactou os médicos, e esse testemunho é muito edificante. É muito edificante, ainda tem história para outras vidas em cima desse testemunho. Eu não tenho nem palavras para me perguntar nada para o irmão Marco nesse momento. Não tenho. Porque edificou muito, irmão. Tá de parabéns por esse grande testemunho de vitória. Então, né, eu queria fazer mais uma pergunta, irmão Ivo, para nosso irmão Marcos, que diz assim a pergunta: depois que o médico falou que o irmão estava curado, qual foi a reação da sua mãe diante do milagre? No momento que ela recebeu a notícia que o médico falou com ela se derramou em lágrimas. Ela começou a chorar e começou a agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo o que o Senhor fez na vida do meu filho, Pai. Porque só o Senhor conhece a luta que eu estou passando, que não é fácil. Até porque, irmã, a cidade, o interior que a gente morava, ela
muito distante aqui da capital, de Teresina. Aí era um pouco difícil da gente ir. Aí, muitas das vezes, a minha mãe vinha e eu ficava no hospital. Ela vinha para casa e eu ficava no hospital sozinho. Aí depois que ela retornava. Quando o médico deu a notícia para minha mãe, ela chorou em lágrimas. Ela se ajoelhou no corredor do hospital e começou a agradecer a Deus. Eu passei com meu pai nessa doença aí, só que, né, a história dele foi um pouco diferente, né? E eu tava com ele lá, sobre todo esse processo, né? Ele desenganado, o médico falando pra gente se preparar, que ele não suportaria, e Deus recolheu ele nesse. E ali eu fiquei no hospital ali acho que uns 3 meses. Irmão, o que que eu vi ali, o que eu presenciei ali, a fase que eu vivi ali, tudo nessa doença. Aí, que é terrível essa doença. Mas nós temos um Deus maior, né? Do que tudo isso. E a prova disso está aí, né? Contando a história pra gente, que é o obreiro Marcos, né? Que Deus curou. E não foi um, não foi dois, não foi três, foi quatro, né, irmão? E Verdade, irmão. Deus usou ainda ali o profeta para ir lá e fazer prova ainda, perguntar, né? Pro fazer os É, exames. Então, e Deus é maravilhoso, irmão. Que Deus abençoe sua vida sempre, tá bom? E estamos juntos nesse projeto, nesse propósito. Com certeza, ô obreiro Marcos, a missão que você tem aqui, irmão, é muito especial, porque Deus guardou a sua vida, entendeu? Então coloca isso na sua cabeça, irmão, que a missão que você tem aqui para fazer, né, pelo reino de Deus é muito especial, né? Porque Deus guardou a sua vida e te deu oportunidade, tá bom, irmão? Então faça tá bom. dessa oportunidade valer a pena. Fala mesmo do seu testemunho, faz mesmo a obra de Deus, né? A obra ser um obreiro de valor aí na casa do Senhor, que Deus ainda tem muitas coisas, né, para fazer através da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Esse foi o projeto Fala Comigo Histórias desse sábado. Todos os sábados a gente faz essas lives, né? Hoje foi com o Obreiro Marcos e entrevistando aí ele, Elinaldo, Maria Eduarda, né? Juntos nesse propósito, nessa missão, tá bom? Que Deus abençoe.